De acordo com o Dr. Gordon Clark, a solução platônica para o dilema de Euthyphron é incompatível com o cristianismo. Na visão cristã, justiça ou retidão não é um padrão externo a Deus, ao qual ele está obrigado a se submeter. Aqui, o Dr. Clark faz a alusão ao demiurgo platônico, para quem a justiça residia em um mundo inteligível e independente dele. O Deus do cristianismo não se submete a um mundo inteligível independente dele. Na realidade, apenas o Deus cristão é autoexistente e independente. Tudo mais depende dele. Em virtude disso, a vontade de Deus não é determinada por uma lei superior e independente dele mesmo. A vontade de Deus é autodeterminada. Além disso, o ser de Deus não é anterior à sua própria vontade, como se Deus fosse composto por um ser e uma vontade consequente determinada por esse ser. Vontade e ser coincidem em Deus. E é por isso que Dr. Clark alegou um Deus escotos precisava abandonar a distinção formal entre intelecto e vontade em Deus. Ele escreveu: de fato, as características de infinidade, onipotência e liberdade que Dus Scotus enfatizou deveriam tê-lo levado a negar a distinção entre intelecto e vontade em Deus e se aproximar da posição que Deus é vontade. Em outras palavras, embora Clark utilize os termos vontade e intelecto, ele considera ambos indistinguíveis. O resultado disso é que o autoconhecimento e o autodesejo de Deus se tornam indistinguíveis. E isso serve de alerta aos que equivocadamente confundem o Dr. Clark com um voluntarista. Em um de seus artigos, o Dr. Clark declara que intelecto e vontade não são duas faculdades separadas. Em vez disso, eles se interpenetram em um único estado mental, que é difícil e talvez impossível não apenas separá-los no tempo, mas até mesmo em definição. Ele aplica igualmente essa visão em sua teoria da personalidade. A Bíblia não sugere uma psicologia das faculdades. Embora discussões como essas dificilmente possam evitar o uso da palavra intelecto, deixemos claro que não há nenhum intelecto. Há atos intelectuais, não há emoções, há oscilações flutuantes de temor, ira, tristeza e exaltação. Similarmente, não há nenhuma vontade, nenhum id, nenhum superego, mas uma pessoa unitária. Levando em consideração a tendência do ser humano para distorcer aquilo que não compreende, esclarecemos que o Dr. Clark não nega a existência de atos volitivos e intelectivos da mente. O que ele está contrapondo aqui é uma teoria das faculdades que compromete a unidade da pessoa. E isso não é diferente em relação ao próprio Deus. Tendo em vista a simplicidade do ser de Deus, quando falamos da vontade ou do intelecto divino, isso não equivale ao endosso de uma teoria das faculdades mentais. E é por rejeitar uma psicologia das faculdades que o Dr. Clark não pode ser considerado um voluntarista, pois, como foi visto, ele entende que o autoconhecimento, ou seja, intelecto, e o autodesejo, ou seja, vontade de Deus, se tornam indistinguíveis. Deus não deseja a si mesmo e conhece a si mesmo em atos distintos. O conhecimento de Deus não é progressivo, conforme o Dr. Clark expõe. Seu conhecimento é eterno. Tal conhecimento imediato e ininterrupto foi frequentemente designado como intuitivo. Deus vê todas as coisas de relance, por assim dizer. Ele não aprende, ele nunca foi ignorante e ele nunca pode vir a saber mais.
Assim também, a vontade de Deus não é uma operação sucessiva subsequente ao conhecimento de Deus, como se Deus fosse um ser temporal. Deus não conhece primeiro e só então deseja, ou, contrariamente, Deus não deseja primeiro e só então conhece. Assim como seu conhecimento, sua vontade é eterna. Essa noção de que a vontade de Deus não pode ser desassociada da natureza de Deus foi exposta pelo Dr. Clarke em uma carta direcionada a J. Oliver Buswell, ao escrever que, no ser humano, a atividade do intelecto parece envolver volição e que isso parece confirmar que o intelecto e vontade se interpenetram. O Dr. Clarke continua dizendo que, no caso de Deus, a simplicidade de sua realidade deveria favorecer ainda mais essa identificação, em vez de um desenvolvimento da psicologia da faculdade divina. Se uma visão como essa puder ser trabalhada em detalhes, o resultado pode ser que a natureza de Deus é a sua vontade, e a pergunta original, se não for respondida, pode ser, até esse ponto, esclarecida. Seria então possível falar da natureza da vontade de Deus, mas não mais de uma natureza independente e distinta da vontade de Deus? Isso me atrai, porque Deus é um Deus vivo, não um axioma plotínico ou espinosista. Como pode ser observado nessa citação, o Dr. Clarke acreditava que a doutrina da simplicidade divina implica que não podemos conceber um Deus composto. E isso se aplica à vontade divina, de forma que não poderíamos mais falar de uma natureza independente e distinta da vontade de Deus. Em outras palavras, a vontade de Deus não poderia ser considerada algo à parte da essência divina. A simplicidade divina também foi asseverada quando o Dr. Clarke se debruçou sobre a teologia de Anselmo. Observe especificamente na questão dos atributos divinos. Ele, ou seja, Deus, é vivo, justo, sábio, poderoso e eterno. Ao mesmo tempo, Anselmo foi cuidadoso em indicar que Deus não é sábio ou justo por causa da sua participação em uma ideia superior. O próprio Deus é justiça. Isso é o que ele é. À medida que essa linha de raciocínio é aplicada a todos os atributos por meio deles, nós sabemos não apenas que tipo de ser de Deus é, mas o que Deus é. Uma vez que Deus é um, sem qualquer composição, justiça é vida, poder é eternidade e todos os atributos são os mesmos. Obviamente, se justiça é da essência de Deus e se a essência de Deus é poder, justiça e poder são atributos idênticos. Cada atributo exaure cada um dos outros, porque qualquer que seja a essencialidade de Deus, isso é o que ele é. Reforçamos, pois que de acordo com o Dr. Clarke, a simplicidade do ser divino impede que se postule que a vontade de Deus seja algo dissociado de sua natureza. E sendo este o caso, a vontade de Deus é indissociável de sua justiça, o que seria outra forma de dizer que a vontade divina é indissociável de sua natureza. Por outro lado, falar da vontade de Deus sendo determinada antecipadamente por sua natureza é dissociar a natureza e a vontade de Deus, sendo esse caso a vontade divina antecipada pela natureza divina. E isso, por sua vez, resulta em uma negação da simplicidade divina. Para colocar em outros termos, falar de algo anterior à vontade divina é supor que a natureza de Deus consiste em partes, sendo sua natureza uma parte antecedente de sua vontade, uma parte consequente. Mas, para enfatizar mais uma vez, o Dr. Clarke nega essa separação entre a vontade e a natureza divina.